Ricardo Amorim para fazer uso da palavra. Veja aí. Pronto, estão ouvindo? Perfeitamente. 5 minutos para falar? Rapidinho. 7 minutos. 7 minutos? Para a mesa. Já porque você faz parte da mesa estendida, já aí, mas o plenário a gente está cedendo 13 minutos. Pronto. Perdi 30 segundos já, só na pergunta. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo Amorim, eu sou delegado de polícia. Pronto. Delegado de polícia da DECRIM, que é a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa. Rapidamente apresentando a delegacia, uma delegacia que é responsável por investigar todos os crimes de racismo, intolerância religiosa e LGBTfobia aqui em Salvador. Então, inclusive, quem passou um relato em relação à intolerância religiosa, eu convido a comparecer na nossa delegacia para que possamos saber o que aconteceu, registrar a ocorrência, fazer as oitivas e fazer a investigação para que a gente possa efetivamente combater, né, esse crime de intolerância religiosa que vem ocorrendo no local onde a mãe da senhora mora. Não sei o que foi que falou. Enfim. Nayade, pronto. Convido a senhora a comparecer lá no Gil Verde Brotos, falar com a gente, que a gente analisa o caso e vê o que, a gente pode fazer, viu? Dentro dessa perspectiva, nossa delegacia tem 2 meses de existência. A gente está criando formas de efetivar o combate à intolerância religiosa de forma mais efetiva aqui na cidade de Salvador. A gente sabe que durante mais de, talvez, 300 anos a gente tem diversos problemas em relação à intolerância religiosa na nossa cidade. E 99%, como eu sempre digo, é contra religiões de matriz africana. Então a gente, todos os dias, faz investigações de intolerância religiosa aqui em Salvador. E, felizmente, a gente está conseguindo ter uma resposta muito positiva. Geralmente a gente intima as pessoas que cometem esses crimes, as pessoas às vezes nem acreditam, né? Estão sendo intimadas por terem cometido um crime de intolerância religiosa. Então, esse panorama de começar a chegar nas pessoas que cometem esses crimes é um caminho que a gente está fazendo, um caminho inverso de 300 anos que a gente teve aqui na nossa cidade, mas é um caminho que ao longo dos anos, a gente, como eu falei, só tem 2 meses, mas ao longo dos anos a gente vai conseguir ter um retorno cada vez mais efetivo aqui em Salvador. Bom, vindo aqui, tentando ser o mais objetivo possível para o tema da nossa audiência pública aqui hoje, a gente está fazendo uma investigação lá na delegacia, na DECRIM. Foi uma das primeiras investigações, um dos primeiros inquéritos que a gente instaurou lá na delegacia, que foi sobre essa situação na Fazenda Grande 4. Nós estivemos lá na Fazenda Grande 4 algumas vezes junto com algumas autoridades públicas, e outras vezes a gente esteve lá sozinho. Inclusive está aqui meu chefe de investigação, professor Renato, que esteve lá tem uns 15 dias, num sábado de manhã. Ele me ligou e falou: meu chefe, eu estou aqui, porque a gente recebeu uma informação de que teriam máquinas retornado para a localidade. E Renato, 7 horas da manhã, estava lá no lugar fazendo um vídeo para mim, mandando: não, doutor, não aconteceu nada não, foi alarme falso. Mas a gente, apesar de não estar o tempo todo falando como está a investigação, a gente continua fazendo a investigação. Para falar para vocês, o trabalho da Polícia Civil é um trabalho investigativo, é um trabalho que não é um trabalho de visibilidade. Todo o trabalho de visibilidade que a gente faz é um trabalho de conscientização, um trabalho de informação e de orientação, mas, na prática, nosso trabalho finalístico não é de promover visibilidade para a instituição, nem promover visibilidade para as nossas investigações. Porém, nossa investigação está andando, apesar de algumas dificuldades iniciais que nós tivemos em relação à investigação, principalmente em relação às empresas que estiveram lá nessa localidade, tentando se furtar da obrigação de aparecer e assumir as responsabilidades em relação aos atos que elas cometeram ali. Nós conseguimos avançar nas investigações. Nós temos, efetivamente, quem cometeu essas obras tem nome, tem sobrenome, está dentro da nossa investigação. Eu não passo logo aqui imediatamente o nome da empresa, porque nós temos uma lei de abuso de autoridade que a gente não pode antecipar o nome de nenhum tipo de investigado, enfim, que seria aí um contrassenso se a gente fizesse isso. É capaz de ter até algum tipo de representante da empresa aqui, porque eu percebo que essa empresa tem representante em todos os lugares, enfim. Mas a gente, como a vereadora falou, tem um lado muito político, e a sanha por auferir lucro é muito grande. Então, muitas vezes tem muita pressão, muitas vezes tem muita cobrança, muitas vezes tem certo tipo de ameaça, de coação, mas o trabalho, felizmente, a felicidade da gente ter uma delegacia, que é uma delegacia efetiva, que foi criada pelo governador do estado e foi criado pelo governo, e me disseram assim: Ricardo, toma aí a delegacia e você pode fazer a investigação com toda a liberdade que você tiver para combater a intolerância religiosa e o racismo de forma efetiva. Então, independentemente das cobranças, das supostas ameaças veladas, a gente vai fazer a investigação de qualquer forma. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação em relação às grandes empresas de Salvador, enfim. A gente só faz a investigação, procura
obter as informações para a gente poder mandar para a justiça. Então a gente fez o boletim de ocorrência, a gente fez diversas oitivas lá na delegacia, a gente expediu uma requisição para fazer a perícia de local, o DPT compareceu lá, levou os drones, fez análise do local, a gente está esperando o retorno desse laudo do Departamento de Polícia Técnica. A gente já mandou algumas comunicações para a empresa responsável por essa obra. Inclusive, anteontem eu mandei um ofício para essa empresa também, buscando novas informações, exatamente para que a gente possa se localizar e a gente possa, de forma efetiva, imputar as responsabilidades em relação às ações que foram cometidas nessa localidade. A gente não tem como encerrar a investigação ainda, porque, como eu falei, a gente depende de elementos de materialidade, elementos que efetivamente indiquem quais foram os atos, os crimes que foram cometidos nessa localidade. Não adianta a gente dizer assim, aconteceu um crime ambiental. Para a gente dizer que aconteceu um crime ambiental, a gente precisa de elementos concretos, juridicamente palpáveis, que digam, não, aqui ocorreu um crime ambiental. Esses elementos a gente só consegue através do Departamento de Polícia Técnica, a partir da perícia que é feita no local. A gente pode falar sobre crime de racismo religioso, mas a gente depende de elementos que comprovem esse racismo religioso, e esses elementos não são obtidos da noite para o dia. A gente precisa de um tempo de maturação para conseguir localizar as pessoas, conseguir localizar os responsáveis pelas empresas, para que a gente possa efetivamente analisar qual foi a intenção da empresa fazendo essa obra, por exemplo. Não é uma coisa simples, não adianta que a gente mande para a justiça uma investigação que não tem elementos concretos, e chega lá na justiça e arquivem lá em cima. Então a gente só pode mandar para lá e falar assim, não, concluímos a investigação a partir do momento que nós tenhamos elementos concretos que façam que o Ministério Público, que façam que o Judiciário recebam essa investigação e falem, não, isso aqui tem elementos suficientes para que seja feita uma denúncia e seja feita uma ação penal ideal lá na Justiça. Como eu falei, inicialmente, quando a gente começou a investigação, a gente recebeu de empresas a informação, né, o pleito de que não fosse nem instaurado inquérito, para vocês verem como funciona as coisas aqui em Salvador. Mas, obviamente, a gente instaurou o inquérito, porque quando a gente instaura o inquérito, só para vocês saberem, a gente não pode arquivar na delegacia. Então, eu instaurei o inquérito exatamente para que isso não morresse na delegacia, para que a gente tivesse a obrigação de, no final da nossa apuração, a gente poder enviar para o Judiciário. Então, a gente tem o número do inquérito, a gente tem essa investigação instaurada. A gente informou para o Ministério Público sobre a instauração desse inquérito. O Ministério Público está acompanhando também. Inclusive, eu recebi uma ligação do Ministério Público essa semana, perguntando como estava o andamento da investigação, tudo direitinho. Inclusive, vou encaminhar uma cópia do que a gente tem até o momento para o Ministério Público. Posso enviar para a Defensoria Pública também do que a gente tem da investigação. Exatamente porque quanto mais pessoas sabem da investigação e tem elementos, menos quem está do lado de lá e não quer que a investigação ande, tem mais trabalho, né? Porque é muito fácil, quando tem só uma delegacia, só um delegado lá investigando, eles ficam lá pressionando, dizendo assim, não pode, porque isso, porque aquilo. Mas quando tem a Defensoria Pública, a Polícia Civil, o Ministério Público, todo mundo ciente do que está acontecendo, do que tem na investigação, é muito mais difícil deles terem algum tipo de gerência, algum tipo de movimentação tentando dificultar a nossa investigação. Mas, de toda forma, como eu falei anteriormente, a gente tem uma empresa que a gente já tem, assim, 99,9% de certeza que cometeu esses atos, essa empresa já está se defendendo. Já colocou alguns advogados que já foram até a delegacia para tentar ali ver, não sei o quê, tentar dar algum tipo de informação, sempre ali daquela forma difícil. A gente já atendeu, acho que foram 3 escritórios de advocacia que foram até a delegacia para defender essa empresa. Toda hora vai um para dizer assim, não, agora a gente tem uma nova petição, agora a gente tem um novo argumento, enfim. Mas dentro da nossa investigação a gente tem todos esses elementos de informação. A gente vai esperar agora vir esses laudos, a gente está fazendo algumas diligências também na semana que vem, que estão previstas com o nosso chefe de investigação. E a gente também está esperando o retorno de informações que vão vir de 2 empresas aqui de engenharia daqui de Salvador, para que a gente possa ter elementos concretos, como eu falei anteriormente, para conseguir concluir a investigação. Eu não posso dar um prazo aqui e dizer assim, a gente vai concluir tal dia, porque a conclusão depende de informações que são enviadas pelo Departamento de Polícia Técnica, informações que são enviadas pelas empresas envolvidas nessa situação, e também outras informações também que às vezes dependem do Judiciário. Então a gente precisa ter cautela, porque eu não vou dizer assim, ó, daqui a um mês vai terminar, daqui a um mês vocês vão estar gritando assim, o delegado falou que ia acabar e não acabou. O delegado foi lá só para enrolar a gente. Não, a gente não trabalha com enrolação. Então a gente vai fazer toda a investigação e quando a gente tiver amadurecida essa investigação, a gente vai encaminhar para o Judiciário. Como eu falei, a gente não tem nem a possibilidade mais, a partir do momento que a gente está no inquérito, de não enviar para o Judiciário. Então a gente, logo quando tiver a conclusão, a gente vai enviar para o Judiciário. Talvez a gente já faça uma comunicação prévia para o Judiciário também já ter conhecimento, já ter essa informação lá para já gerar um número de processo. E a partir da conclusão desse inquérito, a gente manda para a Justiça, para que a Justiça e o Ministério Público possam analisar
as informações que a gente tem, para que eles definam, o Ministério Público, enquanto instituição pública, defina se existem elementos suficientes para denunciar essa empresa ou não. Essa empresa não, as pessoas responsáveis por essa empresa ou não. Só para finalizar, eu, inclusive, quando essa empresa foi lá, o que eu sugeri para essa empresa, eles se posicionaram no sentido de buscar algum tipo de diálogo com os terreiros que estavam no local, diálogo com as instituições que estavam responsáveis. Eu falei, aqui na polícia você está no lugar errado. A gente não tem diálogo na delegacia. A delegacia só faz investigação. Então, inclusive, eu sugeri o contato deles com as representações públicas, com as associações ligadas aos terreiros, para que lá tivesse algum tipo de postura relacionada à parte civil em relação a algum tipo de... não sei. Aí já não é como eu falo. A Polícia Civil não é responsável por fazer acordo, não é responsável por fazer intermediação de nenhum tipo de acordo com a empresa, com a população. Então, eu indiquei associação, indiquei defensoria pública, indiquei locais que a empresa poderia buscar caso tivesse interesse em fazer algum tipo de, não sei, algum tipo de reparação, enfim. Então, a parte que nos cabe enquanto Polícia Civil é fazer a investigação. Então, caso a empresa se proponha ou se disponha a buscar esse tipo de acordo, ela possivelmente vai buscar outras instituições que a gente indicou, mas essa parte aí já não fica em relação a gente. Como eu falei anteriormente, caso a Defensoria Pública, por exemplo, não queira ficar aguardando que uma empresa busque a Defensoria para buscar algum tipo de intermediação, a gente caminha também a cópia dos autos, que tem as informações todas em relação às empresas envolvidas, e vocês podem até, inclusive, oficiar a empresa e chamar, enfim, fazer todo tipo de procedimento que a Defensoria Pública ache de bom tom, que seja eficiente para trazer alguma solução, pelo menos em relação à parte civil, né? Algum tipo de reparação em relação à parte da encosta, etc., que a empresa possa fazer. Aí já não é, como eu falei, não é por parte da Polícia Civil, mas a gente faz essa indicação para que a gente possa fazer com que não só a parte criminal tenha andamento, mas eu percebo que a preocupação maior, às vezes, é realmente em relação à reparação. Isso é muito importante. A gente não pode esperar uma investigação terminar, um processo terminar, para lá na frente, daqui a alguns anos, a gente ter reparação. A parte da reparação, às vezes, é muito mais importante, então eu vou passar essas informações para a Defensoria, para que a Defensoria possa, de forma institucional, buscar algum outro tipo de solução mais imediata para essa situação. Mas a parte investigativa, como eu falei, vai continuar sendo feita. Só para concluir, vereador, para não me alongar muito, quero colocar mais uma vez à disposição a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, que é a DECRIM, fica localizada no final de linha do Engenho Velho de Brotas, no antigo prédio da DEAN, que funcionava lá, e colocar à disposição também o nosso WhatsApp, que é o 719-9637-8289, que é um número que a gente utiliza muitas vezes para entrar em contato com as vítimas, pessoas que têm alguma demanda relacionada ao racismo, possam entrar em contato com a gente, porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes têm medo de ir até a delegacia, mas a gente já pode ter um contato inicial através do WhatsApp para a gente marcar um horário, ver um dia para a gente conversar, para que a gente possa resolver cada coisa pontual lá na delegacia em relação à intolerância religiosa. Tá bom? Obrigado e fico à disposição. Obrigado, doutor Ricardo. Então, ainda tem muitos inscritos aqui, estou vendo muita gente ansiosa aqui também para falar, mas assim, eu acho que a partir da fala do doutor Ricardo, né, que muita gente deve estar querendo fazer pergunta. Infelizmente, a gente vai seguir aqui a ordem, certo? Os membros da mesa também poderão fazer perguntas, mas a gente vai intercalar aqui, juntamente nessa dinâmica das falas, para garantir que as pessoas que não falaram ainda possam falar. E aí, a pergunta não é só para o delegado da DECRIM, né? É para Ricardo, mas também para todos os presentes aqui, né? Por exemplo, essa última fala do doutor Ricardo, aí, quando ele disse que vai encaminhar documentações para... Isso, para a defensoria, etc., a gente, né, compreende, né, que pode ter uma dinâmica um tanto semelhante. Mas está garantido. Você quer falar agora? Tá. Por favor, né? Certo. Queria agradecer a disponibilidade de encaminhar a documentação e queria esclarecer também que a defensoria não está atuando no caso porque ela não foi instada a atuar. Então, a gente só atua quando é instada. A partir do momento que a gente está aqui na audiência pública da mesa e está sendo colocada dentro do fato para tentar resolver o conflito, a gente já está atuando. Então, eu estava conversando aqui com ele que era apropriado procurar a defensoria através da especializada de direitos humanos, mais propriamente o núcleo fundiário, para a gente começar a atuar. De posse dessa documentação que vai ser encaminhada, a gente vai adotar as medidas cabíveis, que é procurar a empresa justamente para tentar solucionar o conflito na seara civil, porque na seara penal, o doutor Ricardo já está tratando muito bem dela. Então, mais uma vez, reafirmo a responsabilidade, o compromisso da defensoria e coloco a especializada de direitos humanos através do núcleo fundiário para atender e
adotar as medidas cabíveis e adequadas para tentar solucionar o conflito. Muito obrigado.